Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver os seus conflitos conjugais através da Bíblia, usando a palavra de Deus como seu norte, como o seu guia. Hoje eu vou falar sobre dois princípios que trazem estabilidade no casamento. Nós temos visto nos últimos tempos casamentos muito instáveis, tá? É como um casamento que parece que está numa canoa, no meio de um rio, aquele rio cheio de marolinha, né? Cheio de ondinhas, e a canoa fica assim, para lá e para cá, para lá e para cá. Casamentos que ficam, não é, instáveis, que não tem equilíbrio, casamentos que ficam, ora parece que vai dar certo, ora parece que vai acabar, ora parece que está tudo bem, ora parece que só tem conflito, ora parece que está todo mundo manso, daqui a pouco está todo mundo brigando, discutindo. Casamentos assim, cheios de instabilidade. E nós temos lidado com muitos casais assim. Alguns são nossos alunos, que nós acompanhamos e que nós aconselhamos e que infelizmente estão com os casamentos instáveis. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês e falar sobre esses dois princípios. Primeiro, dizer que é muito importante a estabilidade no casamento. Por quê? Por alguns fatores. Eu vou citar 3 fatores. O primeiro deles é que a estabilidade, né, no casamento, a estabilidade, ela vai, vamos dizer assim, evitar conflitos. Sim, vai evitar uma prevenção para os conflitos. Ela vai prevenir brigas, discussões desnecessárias. Quando o casamento ele tem essa estabilidade, seja espiritual, seja emocional, seja financeira, seja na criação de filhos, quando está estável, ele vai começar a driblar os conflitos, a evitar os conflitos. Não quer dizer que não tenha conflitos, preste atenção nisso, tá? Todo casamento tem conflito. Aliás, todo casamento, vamos dizer assim, humanamente saudável, tem um conflito ou outro, tem algum esbarro ou outro, assim, alguma discordância e outra, até às vezes necessário para poder chegar a um denominador comum. Mas todo casamento tem conflito. Mas quando existe estabilidade no casamento, emocional, espiritual, aí o casamento ele começa a evitar esses conflitos, principalmente os conflitos maiores, não é? Então esse é o primeiro fator de importância da estabilidade no casamento. O segundo fator é que ele traz segurança. Sim, a estabilidade vai trazer segurança para o casal. Vai evitar sustos, não é? Sustos, sim. Já viu aquela surpresa indesejada que acontecem nos casamentos de vez em quando? Não é? Aquelas coisas aquela notícia que você não queria receber a respeito da sua esposa ou do seu esposo, ou mesmo dos seus filhos. Quando existe essa estabilidade, você começa a minimizar ou a evitar esses sustos, essas inseguranças. O coração fica inseguro, não fica? Quando você sempre recebe dessas notícias ruins a respeito do seu esposo ou da sua esposa. Ele falou isso, ele disse isso, ele fez aquilo, ou ela fez aquilo, ou disse isso, e isso gera um desconforto para o casal, para o casamento e para a família de um modo geral. Isso gera uma certa insegurança. O que ele vai dizer agora? O que ele vai fazer agora? Eu conheço uma esposa que quando alunos nossos, que quando eles iam numa festa, ela sempre falava assim: eu tenho medo de ir nas festas, porque eu não sei o que o fulano vai fazer. De repente ele
ele arma uma discussão, ele arma uma briga e a confusão está feita no casamento. Existe esse tipo de insegurança. E quando o casamento ele tem essa instabilidade, né? Ele não é um casamento estável, então geralmente o coração fica sempre muito inseguro com relação ao outro. Mas quando existe estabilidade, traz segurança, evita esses sustos. A estabilidade também no casamento, ela é importante porque ela prolonga a paz e diminui as discussões. Quando o casamento é um casamento espiritualmente, emocionalmente estável, então vocês vão prolongar o período de paz no seu casamento. E vocês vão diminuir o período de discussões. Sempre é assim. Quer ver um casal que discute pouco, que tem poucos conflitos, ou que os conflitos são menores, e é um casal que assim, tem períodos de paz, de alegria, de harmonia, períodos grandes, de tempo mesmo, de muita harmonia. Você vai perceber o seguinte: esse casal, ele é estável emocionalmente, ele tem estabilidade espiritual e emocional. Por isso, por causa desse equilíbrio, dessa estabilidade, os períodos de paz e de harmonia são longos e os períodos de discussões são curtos. Por quê? Porque o casal busca ter essa estabilidade. Por isso é importante você ter estabilidade no seu casamento. Agora, é preciso não confundir estabilidade com duas coisas. E geralmente os casais confundem. Alguns casais confundem ter estabilidade com varrer para debaixo do tapete. Pega o problema, já viu aquela famosa cena da pessoa que está com preguiça de ir lá pegar a pazinha para poder pegar o lixo e levar lá na lixeira? Aí ela encontra um tapetezinho ali. Aí o que ela faz? Ela levanta o tapete e varre o lixo para debaixo do tapete. Existem casais que são assim, que fazem isso com seus problemas e acham que isso é estabilidade. Eles varrem os conflitos para debaixo do tapete, deixam lá, achando que aqui não vai, está debaixo do tapete, não vai incomodar, e achando que aquilo vai dar estabilidade para o casamento. Não, quando o assunto voltar, quando vier à tona, quando o vento levantar o tapete, volta tudo de novo, a instabilidade retorna. E olha, geralmente não demora muito para o vento soprar nesse tapete e soprar o lixo por lá de fora, não. Então, é preciso não misturar as coisas e não confundir estabilidade no casamento com varrer os problemas do casal para debaixo do tapete. Não é isso, tá? Não confunda. Se você está varrendo no seu casamento os problemas de vocês para debaixo do tapete, deixa isso para lá, esquece isso, não mexe nisso não. Então essa atitude é a atitude de varrer para debaixo do tapete. Não mexe, deixa isso para lá, esquece essas coisas. Ninguém esquece, um dia volta, tá? E o inimigo das nossas almas, do nosso casamento, ele vai fazer questão de levantar o tapete, varrer, jogar tudo de volta para que o casal possa viver uma vida de instabilidade no seu casamento. Agora, também é preciso não confundir estabilidade com casamento com não ter gritos, não ter brigas acaloradas, não ter gritos, não ter até questão física, violência física mesmo. Se não tem
Tá tudo bem no meu casamento, não tem, a gente não grita um com o outro, a gente não xinga um ao outro, a gente não bate um no outro, então tá tudo bem, tá tudo certo. Não confunda estabilidade no casamento com o fato de vocês não terem brigas acaloradas. Há algum tempo nós cuidamos de um casal e ela dizia, a esposa dizia pra gente, não, tá tudo bem no nosso casamento, tá tudo certo, olha, a gente não xinga um ao outro, a gente não briga, a gente não se pega no tapa, né? A gente não tem essas brigas acaloradas, tá? E ela achava que estava tudo bem, mas não estava. Tinha algumas questões que precisavam ser tratadas no casamento e que foram, como diz lá no livro de Cânticos de Salomão, né? Como raposinhas pequenininhas que foram minando ali o casamento aos pouquinhos, e quando viu, não dava mais tempo. Ou eles acharam que não dava mais tempo, né? Sempre dá tempo. Mas eles acharam que não dava mais tempo e o casamento acabou terminando. Por quê? Porque achava que não tinha briga muito forte, briga acalorada, eles não gritavam, eles não xingavam nas suas discussões, então estava tudo certo. Não se pode confundir estabilidade com o fato de você não gritar, não xingar, não bater o seu cônjuge. Você pode não gritar, você pode não xingar o seu cônjuge, você pode não bater nele fisicamente, mas, no entanto, você pode não ter também estabilidade no seu casamento. Os problemas podem estar lá bem quietinhos, aqueles problemas bem suaves, mas que vão crescendo e viram um monstro depois. Bom, então, falando sobre isso, sobre estabilidade, quais são as dificuldades para adquirir estabilidade no casamento? Primeira dificuldade que a gente detecta é a vida desregrada. A falta de uma rotina que seja mínima do casal. Uma vida desregrada, né? Meio a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos vivendo aí depois a gente decide, vamos tocando o barco, né? Não é assim. Casamento não é assim, não é? É preciso se ter uma rotina, especialmente quando se tem filhos. Então, casamento é preciso ter algumas rotinas. Isso traz segurança, tá? Eu não vou dizer que você vai colocar na agenda até a hora que você vai espirrar, né? Ou que você vai no banheiro, a hora que ele pode ir no banheiro ou você. Não é isso. Mas ter um mínimo de rotina que vocês conheçam, não precisa ser anotada no papel, não, mas que vocês conheçam um do outro. Isso traz estabilidade, segurança emocional. Quando vocês estão gestando, né, tendo uma gestão do tempo de cada um de uma maneira correta. Isso vai trazer estabilidade. Agora, essa vida desregrada, né, essa coisa de decidir a vida em cima da hora, como a gente diz no futebol, né, de bate pronto, assim, de qualquer jeito, bateu ali, daquele jeito, vamos lá, vamos fazer isso. Não é assim não. Tem que ter um mínimo de planejamento, tem que ter um mínimo de rotina para que o seu casamento tenha estabilidade. Nós encontramos um casal uma vez que não tinha essa estabilidade. O casamento deles era meio como uma gangorra, sabe? Altos e baixos assim. E eles, na conversa, no aconselhamento que eu e a Ângela estávamos tendo com eles, a gente percebeu que a vida deles era extremamente desregrada. Pareciam dois aventureiros no meio da floresta chamada casamento. Eles não tinham planos, eles não tinham propósitos, eles iam vivendo de qualquer jeito. A rotina de um e de outro era de qualquer jeito. O outro só sabia da rotina, do que o outro ia fazer em cima da hora. Não é? Isso era muito ruim, isso trazia uma certa insegurança, uma certa desconfiança, e o casamento estava instável.
sem equilíbrio. Então, a primeira dificuldade para se adquirir estabilidade no casamento é essa vida desregrada, sem rotinas. Agora, uma outra dificuldade são os conceitos ilusórios de conto de fadas. Algumas pessoas vão para o casamento com aquele conceito da Cinderela, daquele casamento com o príncipe, né? Alguns homens entram para um casamento com esse conceito também do conto de fadas. Vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo certinho, vai ser tudo correto. Eu vou amar essa mulher de uma maneira, ela vai me amar também. Nós teremos uma vida correta, a gente vai crescer juntos, vamos ter uma vida emocional maravilhosa, uma vida sexual maravilhosa, e tudo vai. Alguns casais têm tropeçado nisso. São conceitos de conto de fadas. Eles veem em alguns filmes, né? Aquele filme em que a vida do casal sempre dá certo no final, em que a vida do casal parece mesmo tirado de um conto de fadas, e aí ele associa essa ilusão com o seu casamento real e acha que o seu casamento tinha que ser daquele jeito, acha que a sua esposa tinha que ser aquela princesa, acha que o seu esposo tinha que ser aquele príncipe, e aí cria essa ilusão, e aí o casamento entra em instabilidade, desequilíbrio. Por quê? Porque a vida real do casamento é completamente diferente do conto de fadas. Sim, pode ser que nos nossos casamentos nós tenhamos alguns momentos de conto de fadas, certo? E esses momentos de conto de fadas, eles não caem do nada, né? Não caem do céu. A gente trabalha isso no nosso casamento, né? Logicamente que vem de Deus para nós, mas nós precisamos trabalhar isso no nosso casamento para que esses momentos de conto de fadas aconteçam. Mas presta atenção, são momentos, não é o casamento. Casamento é outra realidade. E uma das dificuldades dos casais encontrarem essa estabilidade no casamento é imaginar que vão viver um conto de fadas. E aí tropeçam e caem. A gente estava conversando há alguns meses com uma moça muito chorosa, deprimida, tomando remédios controlados. Ela já tinha tentado até o suicídio, porque ela era noiva e ela criou na sua mente, no seu coração, na sua alma, um casamento de conto de fadas. Resultado, de repente ela percebeu que o seu noivo não era aquele príncipe num cavalo branco, que o seu noivo era um pecador e que ele havia cometido alguns pecados contra ela antes mesmo dela casar, né? Graças a Deus foi até antes de casar, mas ele cometeu alguns pecados e ela descobriu aquilo. E aí o castelo caiu, o castelo de conto de fadas caiu. E ela agora estava deprimida, ela estava chorosa, ela estava tomando remédio controlado. Por quê? Porque ia entrar, e graças a Deus não entrou, mas iria entrar para o casamento com esse conceito da ilusão do casamento de conto de fadas, que não existe. Que não existe em lugar nenhum. Agora, uma terceira dificuldade para se ter estabilidade no casamento são as seduções do mundo. São as seduções do mundo. E existem várias seduções, tá? Que a vida nos apresenta. Eu vou citar apenas duas. A primeira sedução é a sedução financeira. Nós já encontramos casais e mais de 50, eu acho que era 47 ou 57, eu não lembro bem o percentual, mas era por aí, de casais casados estavam se divorciando por causa de dinheiro, por
problema financeiro. Casais que entraram na sedução das finanças no mundo, não souberam se controlar nas suas finanças e aí se perderam, caíram nessa sedução. Você tem hoje, você liga a internet, você tem inúmeros gurus, né? Inúmeros homens e mulheres falando de riqueza. Olha, compre o curso tal, você vai adquirir tal. Olha, muito disso é engodo, é engano, muito disso é falácia, é picaretagem mesmo. Logicamente que a gente não coloca todo mundo no bolo, né? Existem aqueles que são sérios, existem aqueles que realmente fazem um bom trabalho, né? São cursos que você pode fazer. Agora, você não pode cair nessa esparrela de achar que você vai ficar rico, cair nessa ilusão de que você vai ficar milionário da noite para o dia, sem muito trabalho, sem o seu esforço. Lá desde o começo, Jesus disse para Adão, falou assim, é do suor do seu rosto que você vai comer o pão. Tem que trabalhar, não é? E alguns casais entram nessa, se enveredam nessa, e eles querem tanto a riqueza que esquecem do casamento. O casamento vem primeiro, a sua riqueza vem depois. Não há nenhum problema em você ficar rico, em você ficar milionário. Não existe problema nenhum nisso, certo? A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o amor à riqueza. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon, que é a riqueza. Você serve um ou outro. Vocês podem ficar ricos? Podem, não há problema nenhum nisso. O problema é vocês esquecerem do seu casamento, entrando nessa ilusão da riqueza fácil. Não faça isso. Essa é uma dificuldade. Quando as finanças estão desequilibradas, o casamento vai desequilibrando também. Agora, uma outra dificuldade, outra sedução, além das finanças, é a sedução da sexualidade, que gera instabilidade, é um perigo, né? A sedução da sexualidade, do sexo, adultérios, pornografia, fornicação, enfim, a gente conhece bem o repertório, né? A gente conhece bem. E muitos casais, muitos cônjuges caíram na sedução da pornografia, caíram na sedução do adultério. Por quê? Porque se enveredaram foram seduzidos, né? Se enveredaram por esse caminho, foram seduzidos por essas tentações mundanas e isso gerou instabilidade no seu casamento. O casamento perdeu o equilíbrio. Não se pode cair nisso. Então, essas são as duas dificuldades. Estou falando de duas, tem mais, mas não dá para falar nessa live tudo. Mas existem essas duas dificuldades, que são os conceitos de casamento de conto de fada e essas seduções financeiras ou seduções sexuais. Bom, mas aí você me pergunta assim, sim, e você falou das dificuldades, e os benefícios? Os benefícios da estabilidade no casamento. Eu vou falar de três benefícios de se ter um casamento estável, tá? Um casamento com estabilidade. Primeiro benefício é que os conflitos são amenizados. Quando o casamento ele adquire esse equilíbrio, essa estabilidade, os conflitos eles são amenizados, sejam na intensidade ou seja no tempo. Deixa eu explicar. A intensidade é o calor da discussão, certo? Quando o casamento é estável, a discussão, a briga já não é mais aquela briga ferrenha, aquela discussão com xingamentos, com impropérios, com agressões até físicas,
com abuso emocional, não. O conflito existe, só que ele é um conflito estável. É um conflito que existe para ser solucionado e não para virar uma eterna discussão. Aí entra também a segunda parte, porque ele diminui o conflito não só na intensidade, no calor da discussão, mas também quando o casamento é estável, diminui-se o conflito no tempo. O casal que ficava meses sem se conversar, se é um casal que tem estabilidade espiritual, emocional no seu casamento, dentro de 2 dias ele resolve a questão, ou de horas. A questão está resolvida. Nós cuidamos de um casal uma vez, eu já falei isso aqui, que eles passaram 7 meses dentro da mesma casa, sem trocar uma palavra um com o outro. A não ser olha, tem que pagar a conta tal, tem que levar o filho na escola, só isso. Mas sem falar do casamento, sem falar do problema que eles estavam enfrentando. 7 meses, você imagina 7 meses, todos os dias, você na mesma casa, com aquela pessoa, dormindo na mesma cama, sem sequer trocar uma palavra com ela, seja de carinho, de afeto, ou mesmo vamos resolver o problema. Nada, 7 meses. 7 meses. Então, quando o conflito, quando existe estabilidade no casamento, essa questão do tempo, né? Os conflitos são resolvidos em menor tempo, mais rapidamente. Outro benefício é que vai existir excelência na ajuda a outros casais. Um casal estável, que tem estabilidade no seu casamento, ele é um casal que ajuda outros. Se você vir um casal que ajuda outros casais, você pode ver, esse casal tem estabilidade emocional, tem estabilidade espiritual, por isso ele está ajudando outros. E vai ter excelência nessa ajuda quando você tem estabilidade no seu casamento. Se o seu casamento é estável, é equilibrado, você vai poder ajudar outros de uma maneira excelente. E eu tenho certeza que você que está vendo ou que vai ver esse vídeo, eu tenho certeza que você gostaria de ajudar outros casais. Mas pode ser que o seu casamento não tenha esse equilíbrio. Pode ser que a sua vida conjugal ainda era uma vida muito instável. E você se sente inseguro ou insegura, você se sente temeroso, temerosa de ajudar outro. Você pensa assim, como é que eu vou ajudar outro se o meu casamento está desse jeito? Não é? Geralmente é assim. E a gente precisa entender que um casamento estável, ele vai ser um casamento excelente para ajudar outros casais. E o terceiro benefício para dar estabilidade no casamento é viver o propósito de Deus. Quando o seu casamento é estável, espiritual e emocionalmente, vocês estão dando o primeiro passo, você está dando os primeiros passos para poder caminhar para o propósito de Deus na vida do seu casamento. Olha, quantos casais que nós já cuidamos, que quando a gente pergunta assim, quais são os propósitos de Deus para o seu casamento? O que Deus quer do seu casamento? Eles não sabem. Eles nem deram o primeiro passo para saber isso. Sim, porque se Deus uniu vocês, né? E a Bíblia diz lá, o que Deus uniu, Jesus que disse isso, o que Deus uniu, o homem e o seu pai, então Deus uniu vocês, ele uniu com um propósito. Não tem nada que Deus não crie, não tem nada que Deus crie que não tenha um propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito, tem um objetivo. Deus criou o seu casamento. Quando você
vocês caminham para ter estabilidade, né? Começam a ter equilíbrio, vocês estão caminhando, dando os primeiros passos para o propósito, para conhecerem os propósitos de Deus na vida de vocês, do seu casamento. E tem muitos, tá? Deus sempre tem decretos e propósitos maravilhosos para nós. Bom, falando disso tudo, né? Aí a pergunta que algumas pessoas fazem sempre assim, tá, e eu entendi que é importante, eu entendi que tem dificuldades para adquirir estabilidade, eu entendi que existem benefícios para ter estabilidade no meu casamento, sim, mas e como eu faço isso? O que é que eu devo fazer para adquirir estabilidade no meu casamento? Vou falar de duas coisas que você deve fazer, para adquirir estabilidade no seu casamento, e eu vou me basear aqui lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele fala da estabilidade dentro de casa, no casamento. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 10 ao verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então aqui o apóstolo Paulo nos dá dois princípios para você adquirir estabilidade no seu casamento. O primeiro princípio é compromisso. Você quer ter estabilidade, equilíbrio no seu casamento? Comece a trabalhar no seu casamento e a pensar no compromisso. Você nota que aqui do verso 10 até o verso 13, você vai ver que o apóstolo Paulo repete sempre uma expressão, assim, ele diz assim, que a mulher não se separe do marido. Aí no verso 11 ele diz que o marido não se aparte de sua mulher. Aí no verso 12 ele diz assim, se essa consente morar com ele, não a abandone. Aí ele diz a mesma coisa lá, e a mulher que tem marido incrédulo, esse consente viver com ele, não deixe o marido. Você percebe que essa expressão, ele diz assim, não abandone, não deixe, não se separe, não aparte. O que isso quer dizer? Compromisso. É preciso que, se você quer ter estabilidade no seu casamento, é preciso que você entenda o seguinte, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que aquilo que sustenta o seu casamento não é o sentimento, mas é o compromisso. Compromisso que você fez diante de Deus, compromisso que você fez diante da igreja, compromisso que você fez diante de seus pais, de seus parentes, de seus amigos, compromisso que você fez diante do seu esposo, da sua esposa. O compromisso é que sustenta o casamento. Quer estabilidade? Pense o seguinte, então, olha, eu tenho compromisso. E o que vai sustentar e me manter casada não é o que eu sinto pelo meu esposo ou pela minha esposa. Por quê? Porque aquilo que eu sinto por ele e por ela, isso pode variar, né? Tem dia que a coisa tá boa, tá maravilhosa, a gente tá passeando ou na beira da praia ou na montanha e eu tô amando ele, eu tô amando essa mulher loucamente. Mas no dia da briga,
no dia da discussão. Eu talvez não deixe de amar, mas o amor diminui um pouquinho, né? A gente não ama tanto assim. A gente nutre até um desejo no coração, assim, falar, rapaz, o melhor mesmo era separar. Por quê? Porque o sentimento, ele vai de acordo com as circunstâncias. O Jeremias disse isso, né? O profeta Jeremias, ele diz lá, ele fala assim, olha, enganoso é o coração. O nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana. Não é? Às vezes a gente sente alguma coisa por alguém, daqui a pouco a gente não sente mais. É preciso então tomar cuidado com isso. O apóstolo Paulo fala sobre essa coisa lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim, aquilo que quero fazer, não faço. Mas aquilo que não quero fazer, isso faço. É o pecado que habita em mim, ele fala. Os seus sentimentos, se você não permite que o Espírito Santo de Deus os controle, eles são controlados por esse pecado que habita em você. Então, o que sustenta o seu casamento, você quer estabilidade no seu casamento, pense o seguinte, o que vai sustentar o meu casamento não é o que eu sinto, é o meu compromisso. Aí algumas pessoas já perguntaram para mim assim, quer dizer então, se eu não sinto mais nada por ele, então eu tenho que ficar casado ainda assim? Você tem que ficar casado ainda assim, sabe por quê? Porque você pode não sentir nada agora, mas o Deus que uniu vocês vai derramar o amor necessário mais adiante. Então o que você precisa é só ficar aonde Deus te colocou, e o amor que você precisa para continuar casado, Deus vai derramar no seu coração. Tenha certeza disso. O amor vem de Deus. Leia lá a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, ele fala isso. O amor procede de Deus. O amor não vem de mim, não nasce em mim. Ele vem de Deus para mim. O amor para eu amar a minha esposa não vem de mim, né? Não vem da beleza dela, né? Embora ela seja linda, maravilhosa, não vem da beleza dela, não vem de mim, não. O amor vem de Deus, passa por mim. Quantos casais nós recebemos? Outro dia, não tem muito tempo mesmo, eu recebi aqui um esposo dizendo assim, mas eu não amo mais a minha esposa, eu não sinto mais nada por ela. E eu dizia para ele, olha, o que sustenta o seu casamento é o compromisso, meu irmão. Meu querido, você tem que ficar aí. O que eu faço então? Fique aí e ore a Deus e diga, Senhor, o amor procede do Senhor. Então, derrame esse amor pela minha esposa. Sabe o que é que Deus fez? Deus derramou. E nesse exato momento eles vivem uma vida casada, maravilhosa, porque Deus derramou. É preciso que você fique aí no seu compromisso, né? Então, quer estabilidade no seu casamento? Mantenha o compromisso feito diante de Deus e dos homens. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Segunda coisa que você precisa fazer para ter estabilidade no seu casamento, segundo princípio, é santidade. Busque ser santo. No verso de número 14 que nós lemos, o apóstolo Paulo fala desse princípio. Ele diz assim, o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. E aí ele vai mais adiante, ele diz assim, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Ou seja, ele fala assim, isso vai passar até para os seus filhos. Não é que a santidade passe por osmose, não, mas isso impacta a vida dos filhos também. Se você busca ser santo no seu casamento, saiba de uma coisa, essa santidade não vai passar para sua esposa, mas certamente
ela será impactada e mexida dentro dela com a sua santidade. Ela vai olhar para você e falar: nossa, o meu esposo está buscando ser santo, eu também preciso buscar isso. Se o contrário for a esposa, né? Se você, esposa, está buscando ser santa, saiba de uma coisa, essa santidade sua não vai passar imediatamente, não passa para o seu esposo, certo? Não é uma mágica que passa para ele, não, é sua. Você que está buscando a santidade, mas tenha certeza de que a sua busca de santidade vai mexer com o coração do seu esposo. Uma hora ou outra vai mexer com o coração dele, e ele vai olhar e dizer assim: ela está buscando ser santa, e eu não estou buscando nada disso, eu preciso buscar também essa santidade. E daí para os filhos também, da mesma forma. Agora, como é que a gente busca a santidade? Aqui, meu irmão, ó, não tem segredo. A Escritura Sagrada, João capítulo 17, verso 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É na palavra que você é santificado, lendo e meditando nessa palavra todos os dias, procurando viver essa palavra todos os dias. É na oração, né? Na oração. Eu tenho aí, eu posto todo dia, eu posto uma oração de manhã, oração do casal todos os dias. Só não estou colocando no domingo ainda, mas todos os dias eu coloco. Ore junto, vamos orar juntos, não é? E você orar, ore com o seu esposo, com a sua esposa. Se ele não quer, se ela não quer, ore sozinho. Mantenha sua comunhão com Deus, busque a Deus, busque ser santo através da palavra de Deus e através da oração. Eu queria deixar isso com você. A gente tem cuidado de muitos casais que estão instáveis, tá? Eu lembro que uma vez estava ouvindo um moço falar sobre montanha-russa, e ele dizia o seguinte, que a montanha-russa, o que deixa a pessoa meio zonza, meio tonta, né? Meio com náuseas numa montanha-russa, não é a velocidade da montanha-russa, embora ela seja muito veloz, né? Desça e suba com uma velocidade tremenda. Ele falou assim, mas não é a velocidade da montanha-russa que vai deixar a pessoa meio zonza, meio tonta ou com náuseas, não. E também não é a altura ou a profundidade, não é porque é alto, né? Porque ela sobe algumas sobem muito alto e elas descem lá numa profundidade. Não tem questão a ver com a altura nem com a profundidade. Ela pode subir alto, pode subir nas nuvens, mas não é isso que deixa a pessoa desequilibrada ou deixa a pessoa com náuseas, né? Meio tonta. Não, ele diz assim, a montanha-russa, ela deixa a pessoa meio tonta por causa da sua instabilidade. Ela é instável. Ora ela está lá em cima, daqui a pouco ela está lá embaixo, daqui a pouco ela está numa reta, daqui a pouco ela faz uma curva. Ela tem instabilidade. Ela não tem um só trilho, não. Ela não fica lá em cima direto, não. Ou fica cá embaixo direto. Ela está lá em cima, está lá embaixo, está na curva, está na reta. Ela está de cabeça para baixo, ela está de cabeça para cima. Essa instabilidade é que gera tudo isso. Alguns casais parece que são montanhas russas. E hora estão lá em cima, hora estão embaixo, hora estão de cabeça para baixo, hora estão de cabeça para cima, hora estão numa reta maravilhosa, hora parece que estão fazendo curvas o tempo todo. E essa instabilidade tem gerado conflitos dentro do casamento. É preciso então sair dessa montanha russa, assumindo o compromisso e buscando a santidade sempre.
Eu queria deixar isso com você para que o seu casamento adquira esse equilíbrio. Esses dois princípios que vão trazer estabilidade para o seu casamento. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima live sobre como resolver os conflitos conjugais através da Bíblia. Deus abençoe seu casamento.